Olá, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos. Nós estamos num mês muito especial, mês de março. É uma data muito oportuna para trazermos o nosso webinar de hoje. E eu já quero começar pedindo para todo mundo que está aí nos acompanhando, já ir colocando no chat de onde vocês estão falando. Vamos iniciar esse diálogo aqui. Já quero saber de onde vocês são. Comenta aí para a gente no chat, tá bom? E, gente, muito boa noite, sejam muito bem-vindos, tá bom? Hoje o tema do nosso webinar é Mulheres na Liderança de Projetos, Desafios, Inspirações e Conquistas. E para nós iniciarmos, nós teremos agora as palavras da nossa diretora de Projetos Sociais do PMI-DF, Wanda Marques, por favor. Obrigada, Gabi. Então, pessoal, sejam boas-vindas, né, a esse evento aqui maravilhoso. Meu nome é Wanda Marques, atualmente estou como diretora de projetos sociais aqui no PMI-DF. Me descrevendo um pouquinho, né, sou uma mulher negra, meu cabelo escuro, encaracolado, forte descendências indígenas. Eu estou com a camiseta preta do PMI e o meu fundo ele é roxo, com alguns designs do PMI-DF também. Tá? Gostaria de... Então, nesse mês de março, esse tema aqui, mais do que importante, o PMI-DF ele tem cada vez mais estreitado os laços interseccionais em relação à gestão de projetos. Então, nada melhor do que no mês de março, no mês das mulheres, temos aí várias referências femininas em projetos dentro e fora do PMI, de vários capítulos do Brasil. Eu sou suspeita para falar porque conheço e estou próximo de algumas delas e elas tiveram impacto tremendo assim na minha carreira dentro do PMI DF também, então sou muito suspeita para falar e espero que vocês aproveitem muito esse momento, né, explorem essas com perguntas, né, para entender mais esses desafios, de como que elas construíram as carreiras, para que vocês se inspirem da mesma forma que eu me inspirei ou até mais na carreira de vocês também. Gabi, manda ver. Tá no mudo, Gabi. A gente sempre esquece. Muito obrigada, Wanda, pelas suas palavras. Também vou fazer a minha autodescrição. Essa é uma prática que nós adotamos no PMI para garantir a acessibilidade de todos, aqueles que, de alguma forma, possam ser impactados pela essa prática. Não custa nada a gente acrescentar sempre isso, né, Wanda? Vou fazer a minha autodescrição. Eu sou uma mulher, tenho por volta de 30 anos, sou parda, tenho cabelo castanho. Hoje estou vestindo uma blusa rosa e aqui estou utilizando um fundo de cor roxa. E nossas palestrantes também vão fazer a autodescrição delas, mas antes eu queria apresentar para vocês quem são as pessoas que vão estar falando aqui conosco. Uma delas, Ana Laura. Ana Laura, eu vou fazer uma pequena apresentação aqui. Ela é mãe, esposa, filha, amiga, irmã, profissional e tudo mais que a vida oportuniza. Administradora, gerente de projetos. Ao longo dos anos, geriu inúmeros projetos em vários segmentos do mercado, desde logística, varejo, alimentação, indústria, hotelaria, serviços, meio ambiente e tecnologia. Possui MBA em construções sustentáveis e outro MBA em gestão de projetos e também é certificada PMP. Atuou como consultora, desenvolver e implementou modelos de gestão, com a aplicação de indicadores em várias empresas. Nos últimos anos, concentrou esforços em projetos, liderou com desafios complexos, inovadores e de grande impacto social. Tem o voluntariado como uma grande paixão, onde pode compartilhar e doar experiências. E é uma das nossas palestrantes hoje. Por favor, faça sua autodescrição, Ana Laura, para a gente. Boa noite, gente. Quando a gente escuta alguém falar da gente, né, parece tanta coisa, a gente nem acha que é tudo isso aí que foi falado. Eu sou Ana Laura, uso óculos, um óculos um pouco grande, que a visão já não funciona muito bem. Eu tenho um cabelo castanho escuro, uma pele mais clara,
estou com a camisa xadrez, fundo de tela aí, roxo, do PMI-DF, e sempre com um sorriso no rosto. Então, se alguém tiver aí de olhinhos fechados imaginando, pode esperar que eu vou estar aqui com um sorriso estampado atrás desse óculos que eu uso diariamente. Muito bom, muito obrigada. Olha, só para dar uma pincelada aqui para a gente, nós temos várias pessoas aqui no chat comentando, pessoal de Lisboa, Portugal, temos pessoal de Ceará, ali Sobral, Sorocaba, São Paulo capital, Brasília DF, Goiânia, Rio Claro, São Paulo. Quem ainda não colocou, pode colocar também, viu? Vamos acrescentando aqui para a gente saber de onde a gente está falando. Vi que também Somar, Belo Horizonte. Sejam bem-vindos, viu, pessoal? Também agora teremos a descrição e as palavras de Laís Rocha, que é pós-graduada em Gestão de Projetos e Processos, especializada em projetos de tecnologia, com ênfase em metodologias ágeis, tem ampla experiência em ciência de dados, engenharia de dados e business intelligence, além de expertise em processos de melhoria contínua. Por favor, Laís. Boa noite, pessoal, tudo bom? Vou audiodescrever aqui a minha imagem. Eu uso um óculos lilás, tenho cabelos grandes e pretos, tenho pele branca, estou usando uma camisa azul marinho e também estou no fundo roxo aqui do PMI-DF. Muito obrigada, Laís. Também, pessoal, Boituva, São Paulo, Rio de Janeiro. Muito legal, gente. Agora teremos a apresentação de mais uma das nossas palestrantes, que é a Natália Tatadiba, que é coordenadora de experiência do cliente no Luiza Labs Magalu, com mestrado em administração de empresas, com foco em gerenciamento de projetos e cultura organizacional, é voluntária do PMI, já trabalha com voluntariado há 12 anos, e em 2018 foi presidente do PMI-DF, e em 2021, durante a gestão como presidente, teve a honra de ter o PMI-DF premiado como o melhor capítulo do mundo. Natália, por favor. Oi, pessoal, boa noite. Bom, eu sou uma mulher branca, de cabelos loiros, olhos claros, eu tô com uma camisa branca e um fundo roxo aí, do PMI-DF. Queria só dar os parabéns para todo mundo por esse evento. Agradecer a todos os voluntários que estão aqui trabalhando hoje, não são poucos, né, gente? Então, muito obrigada, nunca vi tanta gente, viu? Parabéns aí por esse time, e obrigada aí pela oportunidade, Gabi. Muito obrigada. Agora, gente, nós vamos, de fato, entrar no conteúdo. Estou amando, tem várias pessoas de São Paulo aqui conosco hoje, o pessoal do Rio de Janeiro, São Paulo em peso, temos também Santo Antônio do Descoberto aqui. Sejam muito bem-vindos, gente. Todo mundo que está chegando, sintam-se em casa. Hoje estamos nesse tema super feminino e vamos iniciar nossa conversa, porque hoje nós traremos os temas, falando sobre as mulheres na liderança de projetos, nós vamos abordar sobre os desafios, as inspirações e as conquistas. Então, vamos começar falando sobre os desafios. Queria saber de vocês. Pode começar por você, Natália, que acabou de falar? Trazer um pouquinho para a gente sobre os desafios. O que você acha? Hoje nós teremos muita conversa, interação aqui, então sintam-se à vontade para participar no chat, para a gente trazer também, acrescentar, né? E fazer as trocas aqui. Vou começar com a Natália, mas sintam-se à vontade para participar, tá bom? O grande desafio, se a Natália começar, Gabi, é ninguém mais falar. Ah, é? Esse é o maior desafio desse momento. Eita. Eu posso te dar essa oportunidade, Laura, pode iniciar. Gente, boa noite. E agradecer de novo para o time do PMI-DF, que eu sou suspeita. Eu sou voluntária de tabela do PMI-DF. E parabéns pelo trabalho de vocês no voluntariado. Mas
sobre o que a Gabi estava falando aí dos desafios, engraçado que a gente se preparando, né, a gente teve uma conversa aí, nós três, antes desse bate-papo de hoje, e o que a gente levantou é que, como as três aí estão em momentos da vida, do trabalho diferentes, o interessante vai ser que vocês tenham as perspectivas diferentes, né, as abordagens diferentes sobre os tópicos que a gente vai falar. Então, às vezes, o meu desafio hoje, o meu desafio de ontem, o meu desafio de amanhã é bem diferente do da Laísa, é bem diferente do da Natália, porque eu acho que isso, a evolução não só das mulheres, como da sociedade, vai mudando isso o tempo todo, né? Vai impactando nisso o tempo todo. Então, essa visão muda. E muda, às vezes, o Brasil, eu estava vendo aí gente de tantos lugares, às vezes, regionalmente, essas dificuldades também, elas surgem. Né? Às vezes a gente tem um Brasil tão grande que no nosso estado, na nossa região, esses desafios também são diferentes para todas essas mulheres profissionais aí que estão em papéis de liderança. E nessa conversa foi engraçado porque, vou confessar, gente, chegaram a me ofender em algum momento, disseram que eu era a mais velha desse trio, e aí, enfim, como eu era mais velha, talvez eu tivesse prioridade. Eu ainda não estou pegando a fila de prioridade, tá, gente? Apesar de ser realmente a mais velha, eu aceito. Estou aí chegando já nos 50, mas o espírito é jovem. Mas quando eu comecei a trabalhar, eu assumi postos de liderança muito rápido. Em 21 anos, eu já tinha uma equipe de 7 pessoas que eu era líder. E naquela época, não muito tempo atrás, era muito engraçado que, mesmo numa posição de liderança, hoje eu olho para trás e percebo isso, não tinha o mesmo respeito que outras pessoas, sendo homens, tinham em posições de liderança. Né? Eu tinha uma posição de liderança, eu tinha autonomia, né, sobre os meus liderados, mas eu era muito mais, como é que eu posso dizer, microgerenciada, talvez, né? Aí eu não sei se era uma questão da pouca idade, da mulher, eu acho que tinha muitos fatores que influenciavam nesse desafio naquele momento. E uma coisa que, uma retrospectiva analisando que eu percebi, é que eu fui, no início, adotando uma postura muito mais rude, talvez. Eu queria me aproximar da gestão, ou da liderança, ou do perfil dos homens que estavam no poder das instituições, porque eu achava que isso era necessário para poder ter o mesmo respeito que eles. Né? Eu entendia naquele momento, né, e por um tempo eu achei que eu deveria me comportar como um homem, reagir como eles, para ter o respeito e o reconhecimento que eles tinham. E foram alguns anos aí até eu perceber que isso era absurdo, né? Porque nós mulheres temos um perfil completamente diferente. Inclusive, se os homens estiverem aí ouvindo, né? Eu acho que nós temos até uma visão mais ampla. A gente tem umas características diferentes entre homens e mulheres aí de gestão. Claro que tem mulheres, né? A gente nunca generaliza. Tem mulheres que têm perfis até de liderança, segundo constam, mais masculinos, e homens que têm uma visão mais feminina da liderança, né? A fluidez aí, ela acontece. Mas eu acho que tem, sim, uma distinção nessa forma de abordar, de conduzir as coisas. E eu fui entendendo que eu não precisava copiar essa forma de falar, ou esse mecanismo de controle, que eu podia encontrar o meu formato de gestão, a minha forma de liderar. Eu tenho um perfil muito mais de estar do lado, de entender ali o que a pessoa está passando, para ajudar ela a crescer, né? Eu acho que o time só cresce, todo mundo cresce junto. Então, eu acho que o grande desafio para mim nessa construção de líder foi entender que eu posso ter a minha liderança sendo mulher, sem problema nenhum, sem precisar copiar os homens que estão na liderança, e que isso não diminui a minha competência, capacidade, enfim, que a gente pode sim chegar em resultados positivos com abordagens diferentes.
Inclusive, quanto mais variados são esses times, grupos de líderes e de liderados, eu acho que mais construtivo é o resultado, né? Porque a gente contribui com olhares bem diferentes. Eu acredito que, já para a Laís e para a Natália, a situação talvez tenha sido diferente, porque a sociedade já encara a mulher hoje de forma diferente do que quando eu comecei esse trilho aí um pouco mais atrás. O que é que você acha, Nath? Mais ou menos, assim, eu acho que eu tenho um perfil um pouco diferente, eu nasci mais um trator, então eu acho que sempre vai ter, e ainda tem muito o desafio das diferenças, né? Se você olhar na sua empresa, em qualquer empresa, onde eu estou hoje, por exemplo, né? No ambiente que a gente está de tecnologia, o número de homens em cargo de liderança é muito mais natural e muito mais aceitável. E acho também que esperam das mulheres um perfil diferente. Então, o meu maior desafio foi o meu perfil, eu acho, porque eu tenho um perfil muito mais assertivo, assim, muito mais firme, firme com 5 R's, né, gente? Porque para quem já me conhece sabe esse sotaque. E não ser um perfil de uma mulher mais 100% colaborativa, ou assim, de ser uma pessoa que busca crescer. Então, assim, eu nunca escondi. Eu dou sempre esse exemplo quando eu entrei no PMI-DF, há 12 anos atrás. Quando eu entrei, eu disse que eu ia ser presidente no meu primeiro ano, assim, demorou muitos anos, demorou. Mas eu acho que eu sempre tive essa característica muito mais, assim, que eu vou buscar o que eu quero, o que é meu. Eu não me importo com o que as pessoas pensem, se elas vão gostar ou se elas não gostar. Eu acho que eu tenho mais esse perfil, porque a minha mãe me criou, assim, como uma pessoa que pode tudo que quiser no mundo, assim. Então, eu acho que tem isso de que eu fui criada com esse perfil, sabe? De que o mundo é seu, pode ir aí sem medo. Então, eu acho que o desafio ainda existe, Laura, assim, apesar das coisas terem melhorado, mas eu acho que as mulheres ainda são vistas como uma analista. Hoje eu estava fazendo um trabalho de inteligência artificial aí, que é o meu projeto atual, e se vocês olharem os chatbots de inteligência artificial, Alex, a Lu do Magalu, a Nath da Natura, a Bia do Bradesco, são todas mulheres. São todas mulheres, porque elas estão servindo. Então, assim, é sempre uma função de auxiliar, sabe? Não deixa de ser uma liderança, mas a gente é vista com um estereótipo muito diferente. Então, eu acredito que esse ponto ainda não mudou e eu acho que os seus netos não verão essa grande mudança. Ainda sofrerão com isso, assim, porque eu acho que a crítica da mulher, eu lembro que meu ex-marido, a gente tinha a mesma idade, e era muito normal poderem chamar ele de presidente do que eu, porque era muito mais comum ver um homem numa função de presidente, assim, passei por inúmeras situações de que eu era considerada secretária, sabe? Assim, nada contra, não tem nenhum problema, é só para ver que é difícil as pessoas enxergarem a gente numa posição de liderança superior, sabe? Eu acho que é mais do que as pessoas enxergam do que eu acreditava ser. Então, eu vejo que ainda a gente sofre porque a gente vê poucas mulheres que são grandes líderes, né? A gente tem algumas, mas são poucas que vão inspirar a gente e dizer assim, olha, agora a Cris está aqui no DF, então a gente pode enxergar uma mulher sendo presidente, né? Mas antes isso não era comum, a gente passou aqui 20 anos sem uma mulher presidente. Então, eu acho que isso é o desafio maior que a gente tem, sabe? E se eu pudesse falar para todo mundo que está aqui e vai passar pelo mesmo desafio, gente, não se importa, mete o pé na porta, sabe? Assim, uma hora a pessoa vai te respeitar, porque você sabe o que faz. Então, assim, a gente é muito mais preparada para fazer porque a gente precisa.
ser mais preparada. E aí eu vou passar para a Laís, porque ela é mais nova que eu. E o desafio dela pode ser diferente do meu. Boa. Até falando um pouco dessa questão de, enfim, de idade, né, de gerações, eu acho que o maior desafio da minha geração e meu como mulher, né, nela, é a gente entender como lidar com pessoas de outras gerações, principalmente homens de outras gerações. É muito difícil. A gente, enfim, tá numa posição, como a Nath falou aí, de tá numa área dominada por homens, né? No final do dia, a tecnologia é dominada por homens. Tá mudando isso agora, né? Então a gente vê ali, o meu cunhado até tá na faculdade e tem muitas mulheres no curso dele. Eu fico, nossa, muito feliz com isso. No curso de ciências da computação, né? Principalmente. Então, assim, ser mulher, ser jovem, e principalmente, como a Laura falou ali, eu tô nessa etapa de entender qual é o meu tipo de liderança, como é que eu quero ser vista. Então, essa questão que a Nath falou também, a minha liderança não é tão servidora, né? Eu sou mais de uma liderança para crescimento ali, pessoal, também. Então, enfim, entender qual tipo de liderança eu devo usar em cada momento ali da carreira, momento da gestão do projeto, com pessoas diferentes. Então, em momentos diferentes, né? Especificamente, se eu estou numa agenda com o cliente é uma coisa, se eu estou ali numa planning com o time interno é outra. Então, se portar e ter essa relação com as gerações diferentes é o mais difícil. Então, eu posso dar um exemplo assim de um contato com um homem mais velho e eu não ser dirigida a palavra diretamente. Eu não era líder do projeto, entendeu? Então, isso, assim, ofende, mas ao mesmo tempo eu lutei pelo meu lugar. E ao final ali da reunião, ele estava conversando comigo, porque eu forcei. Então, eu tive um pouco dessa liderança da Natália. Em outros momentos, talvez eu fosse a liderança da Ana Laura, né? Uma liderança ali mais acolhedora junto com o time. Então, a gente ter essa diferenciação, principalmente na geração millennial ali, né, que é uma geração de mudança de millennial, é um desafio muito grande. Eu acho até que, assim, vocês estão me deixando numa cadeira bem de boazinha, fiquei muito feliz, viu, gente? Bem. Pois é. Não se iludam, Brasil, isso é um fake. Isso é um fake, tá? Ela está iludindo vocês. Mas é inevitável, viu, lá? Eu acho que a gente, todas nós temos, eu acho, um pouco das duas coisas, porque por mais colaborativo que a gente seja, se a gente não bater na mesa de vez em quando, a gente não é respeitável, e não tem para onde correr. Como consultora, eu tive muita dificuldade com relação a isso. Eu comecei a ser consultora jovem, eu era muito jovem ainda, e eu passei por diversas situações constrangedoras, de assédio velado, onde eu tinha que me impor de forma bem agressiva para poder continuar mantendo aquela relação com um cliente que ele não entendia que eu estava ali profissionalmente. Então, assim, situações como essa, que hoje a gente ainda lê relato no LinkedIn, parece um retrocesso, né? Nossa, a gente ainda está nisso, mas o que me deixa feliz é que há 15, 20 anos atrás, a gente jamais comentava isso. Essas situações aconteciam, a gente reagia, mas a gente ficava calada, né? Não é que a gente saía divulgando ou comentando, porque se a gente falasse disso com outras pessoas, né? A gente era insensível, ou a gente estava dando chilique, ou, enfim, você tinha provocado essa interação de alguma maneira. E o que eu gosto é que hoje a gente traz isso e bota no LinkedIn, bota na mesa, reage, cita as pessoas, bota mesmo no ventilador. Então, eu acho, sim, que a gente tem evoluído. Ainda é muito difícil, ainda tem um longo caminho, mas eu acho que a gente melhorou, sim. Do que eu vivi, do que a gente vive, eu acho que a gente melhorou. Como até falando sobre essa questão da melhoria, né, Laura, assim, na empresa que eu estou agora, que é uma empresa, assim, maravilhosa, então, assim, tem mulheres na liderança. O meu time de líderes de projeto, a maioria são mulheres, entendeu? A minha chefe, a CEO, é uma mulher. Então, assim, eu vejo na prática
a mudança, basicamente, sabe? Da gente ter essa visão ali de tá melhorando, né? Tá melhorando. Então, assim, são raras as situações que ocorrem comigo, como você citou ali, né? No passado, eu acredito que isso era muito mais frequente, mas ainda ocorre, né? E a gente tem que fazer justamente o que você falou aí, colocar no LinkedIn, entender de que forma a gente consegue debater isso, incluir homens na conversa, porque assim, onde é que isso vai mudar, né? Vai mudar quando todo mundo ali tiver uma visão de que o que tu faz ofende o outro. E ofende no nível de gênero, ofende ali no nível profissional, mas às vezes fora do profissional, sabe? Você leva isso para a vida pessoal. Então, trazer o homem para a conversa, eu acho que é essencial no final do dia. Com certeza. Eu imagino, Nath, os desafios que a Luísa enfrentou aí na condução da empresa, né? Você está aí no Magalu. Ela, eu acho que deve ter passado também por muitas provações aí, ainda interfere, né? Ainda atua na companhia como mulher e com a visão bem determinística. Eu acho que isso traz... para você, gente. Pode falar, Gabi. A gente, inclusive, está recebendo já algumas perguntas aqui no chat, tá? E eu quero já avisar para o pessoal também, quem quiser mandar, seja aqui no chat, seja aqui nas perguntas, fica à vontade, a gente já está recebendo. Então, já vai ter pergunta para vocês, já vão se preparando. E aí, vocês falaram um pouquinho aí sobre referências, eu queria só recapitular um pouquinho, trazer um pouquinho mais sobre isso. Vocês acham que a questão de não ter hoje tanta referência feminina impacta, e é um desafio que a gente tem, porque vocês trouxeram alguns desafios para a gente. Vocês falaram dessa questão do reconhecimento, falaram sobre os estereótipos, né, que a gente acaba trazendo questões que já são próprias de liderança, independente do seu gênero, só que você soma a questão do gênero. Então, você, o tipo de liderança, qualquer gênero vai enfrentar, mas a gente tem a questão do gênero ali que soma. Então, seria um desafio, então, a questão da falta de referência feminina? Vocês acham que é isso? E aí, eu vou reforçar para o pessoal ir mandando as perguntas, enquanto isso, né? Enquanto vocês respondem, e depois a gente volta para a pergunta deles, tá bom? Eu acho, vou começar aqui, que sim, né? Eu acho que não é o fator predominante, né? Mas eu acho que a referência é importante para você se ver no lugar. Porque quando você entra numa área, essa área ela é totalmente masculina, né? Como que você vai se encaixar? Porque para você crescer, não é só competência, é relação. Então, como você vai se relacionar com as pessoas para que você cresça? Como você vai ter assuntos em comum? Como que isso vai te ajudar a quebrar aquela barreira, né? Assim, porque é uma aproximação. Quanto mais você cresce, mais é menos total a sua competência, mais a sua influência e a sua capacidade de influenciar. Então, na minha visão, eu acredito que sim, e que a gente precisa se unir mais nesse sentido, sabe? Assim, existem muitas mulheres boas. Eu lembro que quando eu comecei aqui no DF mesmo, eu era a única mulher, sabe? E eu trouxe várias mulheres para a minha diretoria, assim, porque eu realmente acreditava que ou você puxa, ou é difícil a outra conseguir levantar a mão, por mais que seja uma empresa inclusiva, né? Eu trabalho no Magalu, uma empresa super inclusiva, com uma líder que busca diversidade. Então, mas mesmo assim é difícil, porque não adianta. Se você não se enxerga, você não quer subir. Se você se enxerga naquela pessoa, você tem um exemplo, sabe? Então, eu acho que faz muita diferença, sim, a gente ter exemplos de mulheres que buscaram ser diferentes, sabe? Que apostaram na briga, assim, porque o mundo não é esse mar de rosas, o mercado não é maravilhoso. O mercado, para o salário baixo, se você é uma assistente, uma analista, você entra. Agora, vai dar o segundo passo, que é sair do 5 para o 10K, sabe? Assim, até você chegar no 5K, tá maravilhoso, mas vai sair dos 5 mil, assim,
é muito difícil para uma mulher chegar, sabe? Assim, por mais que o mercado esteja melhor, tal, assim, é muito difícil passar essa barreira, sabe? Então, se a gente consegue enxergar isso, a gente muda o panorama, sabe? Assim, por isso que eu acho que teve até um comentário ali, gente, vamos para cima, sabe? Assim, não tenha medo, assim, se arrisque, vá atrás, porque você vai ser o exemplo de alguém, sabe? A gente pensa em ídolo como grandes pessoas. Não são essas grandes pessoas que mudam o mundo. Eu tenho uma irritação com as pessoas que querem salvar as crianças em outro país. Salva o do seu bairro, sabe? É que Sabe você o não colega que precisa está do lado na mesa do escritório, né? da mesa sem ser promovido, sabe? Assim, você não precisa se inspirar na Michelle Obama. Tenho certeza que tem alguém no seu time que é maravilhoso e que massa. Por que você não promove ela? Não chama, sabe? E assim, ó, vamos fazer um webinar? Vou chamar. Eu podia vir aqui sozinha, mas não. Por que você não chama as pessoas que estão do seu lado para elas crescerem, sabe? Eu acho que abrir a porta é quem abre a porta. Então, se a gente fizer isso como mulher, abrir a porta para outra mulher, eu acho que esse é o exemplo, sabe? Concordo 100%, Nath. Eu acho que aí é a questão da inspiração, a gente abre espaço, sabe? Infelizmente, ainda tem um pouco dessa falta de companheirismo, e, enfim. Mas eu tenho uma grande amiga que ela tem uma frase que eu acho fantástica. Dizem que é por causa de um grito que você perde uma boiada. Então, assim, a gente precisa se mostrar mesmo. A ousadia, ela faz parte. Eu acho que chega a ser natural. O homem inativo, ele vai crescer, porque vão empurrando ele de alguma forma para frente. Entendeu? A gente precisa estar gritando, berrando, puxando, escalando, se jogar, gritando, matando. E a gente está sempre dando um pouco a mais, né? Para poder mostrar esse valor. Eu achei engraçado que a Lá falou aí na questão do ambiente masculino, né? Quando a informática começou lá atrás, nos cartões, né? Muito antes de eu nascer, gente, eu não sou tão velha assim. Esse mundo era muito feminino. Não sei se vocês sabem, mas se vocês pesquisarem, a tecnologia da informação, como ele era um curso, né, que não era a tecnologia da informação naquela época, né? Como era um curso de apoio, de suporte, ele era dominado por mulheres, porque é justamente o que a Natália falou, as mulheres eram as secretárias, as analistas, as que preenchiam os formulários, as que furavam os cartões. Quando a tecnologia foi avançando e tomando a frente de todo o avanço do mundo, né, de pesquisa, ciência, desenvolvimento, tudo a partir da tecnologia, o homem entrou nessa fatia, praticamente expulsou as mulheres, e aí estamos nessa luta tentando ganhar esse espaço novamente. Exatas não é de homem, liderança não é papel de homem, eu acho que tem muito a ver muito mais com competência, perfil, enfim, capacidade do que qualquer questão de sexo. Né? Ô, Laura, posso fazer só um comentário? E eu acho que tem uma coisa, assim, que também não é culpa do homem, sabe? Assim, que a gente foi ensinada a não se posicionar. A gente foi ensinada a servir. Então, as pessoas ocupam os lugares dela. Se a gente não ocupou o nosso lugar, outra pessoa ocupa. Claro que é outra época, outro desafio, mas, assim, é mais da gente parar de pensar assim como que a cultura brasileira gosta, né? Assim, tem um vilão e um mocinho. Não é um vilão, sabe? A gente encarar isso como vamos se pôr e pegar o nosso lugar, sabe? Assim, e se a gente for assediada, vamos brigar, entendeu? Assim, desculpa, você não pode me assediar. Desculpa, é por isso que eu disse. Desculpa não, Natália, que é isso? Desculpa não, né? Parem aí. Não tem escolha, sabe? Assim, então, eu acho que é um ponto da gente, assim, se posiciona, assim, eu nunca sofri assédio, então eu não posso dizer sobre isso, assim, eu nunca sofri, eu acho que também porque, né, a pessoa chega,
já quero morder. Então, não tive tanto esse problema, né? Mas é da gente, sabe, assim, tomar o nosso assento e brigar de igual para igual, sabe? Assim, acho que a gente precisa se inspirar nisso. É assim que os homens fazem. A gente pode fazer igual, a gente não está copiando. É o mercado, é o mundo. Eu vou até um pouquinho além, Nath, sobre ter uma inspiração externa e uma inspiração interna, sabe? Acho que a gente precisa se inspirar em nós mesmas também. Olhar para, enfim, a pessoa que está ali lá na frente, mas também olhar para dentro, dizendo assim, cara, eu sou foda, eu vou conseguir. Então, tipo, eu penso muito. E eu comecei a minha carreira olhando para os outros. Olhando, eu queria ser assim, eu queria ser de tal forma. Mas eu queria ser igual? Não, eu queria ser dessa forma do formato Laís, entendeu? Então, tipo, entender essa singularidade de cada uma de nós mulheres, eu acho que é algo importante também para a gente avançar. Então, essa questão da inspiração externa e interna, para mim, é importante, sabe? Sim, e é impressionante como, às vezes, até observar uma pessoa diferente nos faz enxergar aquilo que tem em nós, né? O contraste também em cima, né? Gente, eu quero convidar as pessoas que estão aí nos assistindo, participando, para comentarem se vocês já estão em um cargo de liderança hoje, se vocês já são líderes. E nós temos uma pergunta aqui que veio totalmente de encontro com o que já está sendo conversado. A Isadora Moraes, ela disse que ela não tem uma experiência formal na área de projetos, mas que se interessa muito. Ela está perguntando quais são os primeiros passos para migrar de carreira. Como é que vocês avaliam que esse mercado, né, para profissionais de gerenciamento de projetos? A gente falou aqui um pouquinho sobre uma puxar a outra, mas a gente está falando já do líder, né? Mas e a pessoa que quer, que ela não está sendo puxada? Gente, vamos dar uma luz. Olha, eu posso até começar aí, eu acho que a Natália vai seguir aí na mesma opinião. Uma boa oportunidade para você fazer essa migração, eu sou suspeita, mas é 100% voluntariado, gente. O PMI, não é porque a gente está aqui em nome do PMI, reunido pelo PMI, mas é verdade. E que não seja no PMI, mas encontre uma instituição que você possa exercitar isso de forma controlada, sem grandes danos, entendeu? Para isso, é como se fosse um estágio, tá? O voluntariado. Pensem dessa maneira. Então, se eu já sou analista, se eu já sou assistente, se eu estou querendo escalar, eu quero assumir um posto de liderança, mas eu ainda tenho algumas dúvidas, eu ainda tenho alguns receios. Já fiz várias capacitações, já treinei, já estudei, já li, já fiz curso, tenho certificado, porque tudo isso é importante. Como nós somos mulheres, nós somos testadas o tempo todo, a gente vai ser encurralada o tempo todo, a gente sempre se resguarda com tudo que a gente pode. Então, pega esse arcabouço aí que você já tem, a sua experiência na função que você já está, se aproxima da instituição, o PMI, para mim, é fantástico em relação a isso, procura o PMI aí mais próximo do Estado. Hoje, com o online, a gente consegue ter acesso a vários chapters aí do Brasil inteiro, que tem essas oportunidades de voluntariado, você assume uma função de liderança, tem uma equipe, com total apoio de pessoas experientes, que já estão no mercado, a gente tem programa de mentoria, que também vai te ajudar nessa construção do teu plano de carreira, qual é o próximo passo, porque isso é muito individual, né? Às vezes a pessoa está em etapas diferentes, ou tem aspectos diferentes a serem desenvolvidos. Mas, indiscutivelmente, em qualquer situação que você se encontre, o voluntariado é uma grande porta de você aprender, exercitar, se mostrar para o mercado como capaz, profissionalmente, e ter ainda todo o suporte de uma equipe para evoluir. E fora tudo isso, gente, você ainda ganha. Você ganha em contribuir com outras pessoas. Você entra em contato com outras pessoas que estão no mesmo nível que você, ou que estão um pouquinho abaixo, você pode ajudar, ou que já passaram por esse processo e você vai se espelhar e pedir conselho. Então, o voluntariado é como se fosse as 4 paredes da segurança ali, onde você pode ir rodando esse teste aí e vendo o que é que você pode ir aprimorando. Então,
cola do PMI, vai atrás de um voluntariado ou outras instituições profissionais. O voluntariado profissional, para mim, é um grande mecanismo de oportunidade de crescimento e de capacitação e de desenvolvimento profissional, que pode te ajudar nesse passo a passo aí de... Posso complementar, Laura? Claro. Eu acho que tem um ponto importante também. Eu, quando fui fazer a migração de carreira, fiz exatamente isso, vim para o PMI aprender, mas eu acho que a gente tem que entrar no voluntariado ou em qualquer coisa, porque o que vai te permitir uma mudança é a prática. Então, as pessoas precisam te enxergar nessa nova função, sabe? Você precisa saber a linguagem, você precisa saber como que esse grupo funciona, como que essa comunidade funciona, né? E além de você vir se voluntariar, eu sempre digo, assuma um projeto importante, faça relacionamento, não é só trabalhar, sabe? Não é só vir aqui, eu comecei colando crachá. Então, assim, não tem nenhum problema, é isso. E terminei o mandato colando crachá, Matheus é testemunha. Não tem nenhum problema, mas você precisa casar as duas coisas, não tem milagre. Você não vai chegar aqui no PMI, ser visto e sair empregado. Não acontece. Você precisa unir a prática ao relacionamento. O que gera emprego, gente, é relacionamento. Muito difícil você hoje conseguir um bom trabalho ou uma recolocação, né? Porque mudança de área é diferente de buscar, né, um novo trabalho, um aumento de salário. Você precisa que alguém te valide, fale, ó, esse cara é legal, essa mulher é legal, ela vai conseguir fazer esse trabalho, sabe? Então, que eu já quis casar outra pergunta. Devo apostar mais na educação formal ou no networking? Para mim, é o relacionamento. Assim, eu acho que é a comunidade onde você quer entrar. Então, se você quer falar de projetos, essa aqui é uma comunidade forte. Então, o relacionamento, a educação formal vai te ajudar muito, mas o relacionamento é o que vai fazer você dar o outro passo, assim. Senão, eu acho mais difícil. Tem tanta gente pós-graduada, certificada, que não construiu essa relação, né? Então, eu acho que uma coisa não complexo. Funciona sem a outra, Nath, concordo 100%. Eu acho que não funciona sem a outra. Não adianta você ser PhD e não ter contato, como também não adianta você ter todos os contatos do mundo, porque o seu teto é de vidro, entendeu? Você pode até dar um salto, mas você precisa ter uma base de conhecimento para poder continuar mostrando seu valor e perpetuando isso. Eu acho que as duas coisas elas estão muito amarradas nesse sentido, Nath, concordo. Eu acho que precisa investir muito nas duas coisas. E eu até adicionaria um ponto a mais, né? A gente conversou aí sobre prática. A Isadora ou Isabelle, deixa eu ver aqui. A Isadora falou assim de educação formal. Eu imagino que ela está falando de educação teórica, quando ela fala de educação formal. Mas assim, educação prática ali no dia a dia também formal, né? Vai te ajudar. É isso que o PMI está aqui, né? Então, assim, contando um pouquinho aqui da minha história rapidamente, eu saí da área de contabilidade para a área de administração e gestão de projeto. São áreas afins? São, né? Mas, assim, que foi a primeira coisa que eu fiz, né? Além de, enfim, ter uma boa oportunidade ali por networking, já que eu tinha da área, né? Me voluntariar no PMI. Então, eu passei 8 meses, 9 meses ali em um trabalho de gestão de projetos como analista, me voluntariei ali no PMI e no ano seguinte, ali um ano depois, eu já estava com outro emprego na área de gestão de projetos de tecnologia, especificamente, né? Então, assim, tem a questão da educação formal. Eu concordo com a Natália que o networking é essencial, assim, você não vai crescer sem networking, e você priorizar o relacionamento junto com a educação formal, sem esquecê-la, porque, assim, uma pós-graduação vai te ajudar, como a Laura e a Natália falaram, a conhecer termos técnicos, a sair ali do outro lado, né, e não só aprender na prática. Então, a junção das três áreas ali, dos 3 pilares, é o que vai funcionar. Então, você deveria, Isadora, apostar muito no network, né, mas sem esquecer da educação formal e da prática. Então, enfim, para mim é isso. Concordo, viu, lá? Não tem para onde correr. E exercitar, né? Um exercício, gente. Enfim, existia uma teoria, como os antigos maias, que você nascia com um dom e tinha que exercer esse dom. E acabou. Né? Não adiantava você fazer mais nada.
Se você nascesse para ser professor, você ia morrer um professor. Muito se falava disso sobre líderes. Talvez exista, sim, um perfil, talvez esse caminho seja mais fácil, mais rápido para algumas pessoas, mas tudo é uma questão de prática, é exercício. Ninguém chega a ganhar uma medalha olímpica ou um grande reconhecimento no esporte profissional, em qualquer lugar, sem muito treino, gente. É treino, 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 treino. Então, estuda, treina, faz o exercício ali, e depois é bola em campo. Aí, na hora do bola em campo, é mostrar serviço. E eu acho que aí voltamos a muito que a Nath já falou, a Laís, enfim, que a gente já comentou aqui, cantar isso aos 4 cantos, sabe? Que você é boa, que você tem competência, que você não precisa se esconder atrás de nenhum outro profissional, que você pode sim ser uma referência na sua área, que você pode sim, nessa corrente, carregar outras mulheres com você, que a gente não precisa estar competindo, a gente pode estar somando. Tem espaço, sim, para todo mundo, entendeu? Então, não tem mistério. Treinam, e eu acho que o voluntariado é essa grande janela de oportunidade. Todo mundo chegou no PMI colando crachá, etiqueta em crachá, viu, Nath? Quando eu assumi a diretoria do PMI no Ceará, hoje eu moro em Campinas, mas eu morava no Ceará na época, a presidente do capítulo era mulher, foi a segunda mulher ali a assumir a liderança de capítulo na região, e a grande maioria, eu acho que foi a primeira vez que a gente teve grande maioria feminina de diretoria. Hoje, lá no Ceará, tem um outro time de mulheres fantástico que está na direção do capítulo. Isso é muito forte, gente. Isso é muito forte. Porque a gente tem ali maioria feminina como referência na instituição de gerenciamento de projeto, assumindo cargos de liderança. Isso causa um impacto muito forte no mercado de trabalho. Mas isso só acontece porque essas mulheres foram audaciosas, puxadas por outras mulheres, que abriram portas para outras mulheres, e essa corrente vai acontecendo. Tá? Não se acomodem, chutando porta, batendo na mesa, fazendo barulho, e é só assim que a gente consegue esse reconhecimento, essa autoinspiração aí para ir ultrapassando os desafios que a gente enfrenta. Já enfrentou e ainda vai enfrentar. Ana, você está tocando de novo num assunto que, assim, é um dos assuntos que a gente tem para trazer hoje, que são as inspirações. A gente já pincelou um pouco sobre eles, né? A Natália comentou ali, minha mãe já me incentivou ali, né? A gente tem aqui, as mulheres têm que se puxar, têm que se incentivar. E acho que agora a gente podia trazer, tem mais alguma coisa que vocês queriam falar, assim, sobre a inspiração, sabe? Quais foram as inspirações de vocês? O que vocês têm para trazer sobre esse tópico para a gente? E aí, eu acho que isso já vem um pouco a calhar aqui, quando a gente pode, de alguma forma, incluir a pergunta aqui da Camila, porque a gente fala das inspirações e desafios e a gente vai se deparar com alguns desses desafios, como ela trouxe aqui. E a síndrome da impostora? Como é que eu vou lidar com isso? Então tá, eu tenho desafios, eu tenho inspirações e ainda tenho todas essas questões emocionais. Então vamos tentar trazer luz às inspirações dessa pergunta. Eu acho que a gente, começando aí rapidinho, eu acho que a gente gosta muito que a Laís falou dessa questão da autoinspiração, sabe, Gabriela? Até porque eu acho que é uma forma de empoderamento. Quando você olha para você, se vê capaz, se inspira nos resultados e nos erros, porque a gente erra na jornada, a gente tem esse caminho de flores cor-de-rosa, não, o tempo todo. A gente erra, mas é isso. A gente aprendeu, volta. Mas pessoas que estão ao seu redor, por exemplo, quando eu estava me aproximando do PMI, a Nath é uma inspiração. Sempre foi uma inspiração para mim. A Laís é uma inspiração para mim, porque ela está aí, mudou de área, está enfrentando os desafios, está mostrando trabalho. Então, isso me inspira. Do mesmo jeito que em áreas completamente diferentes, há muito tempo atrás, quando a minha mãe estava no mercado de trabalho com os desafios dela, também me inspirou.
Minha mãe foi também desafiada aí pelo mundo, muitas vezes, por assumir cargos de liderança, que era questionada o tempo todo, como é que ela podia ser mulher e assumir esses cargos. Mas ela nunca baixou a cabeça. Então, eu tenho a Maria Ângela, que foi presidente do PMI Ceará, tem a Cristina, que está aí como presidente do PMI DF. Na época, um pouco antes da gente assumir a gestão lá no PMI, tinha a Tassiane, a Carol, a Débora, que está aí, eu já vi ela comentando por aí no chat, que é uma grande colaboradora que criou um grupo lá no PMI Ceará também de mulheres, que está aí um trabalho fantástico. Então, a gente tem muitas mulheres próximas a gente que são inspiração. A Letícia, a Jomara, Luciene, que assumiu o cargo de diretoria, as meninas que estão hoje lá no cargo de direção do PMI. Todas essas, sempre que eu vejo uma mulher se sobressaindo em um cargo de liderança, chamando a atenção, sendo convidada num palco, eu me inspiro. Então, assim, porque eu sei que ela venceu muitas barreiras para chegar onde ela chegou. Não foi rápido, não foi fácil. Então, sempre que a gente, inclusive, a gente organizou o evento aqui do PMI São Paulo, né, Nath? E a Nath teve muito essa pegada, ela teve esse cuidado com a grade aí do evento, e teve o cuidado de envolver muitas mulheres, chamar para o palco muitas mulheres, porque a gente sabe que isso impacta, sim, na vida de outras mulheres, quando a gente se vê no espelho e se vê ali em outras pessoas trabalhando. Então, acho que muito mais do que nomes, eu acho, né, pontualmente, o nome X, o nome Y, eu acho que qualquer mulher que consegue vencer essa barreira, já para mim, já é um motivo de inspiração. Nath? Vou só complementar uma coisa aqui, Laura, que eu acho que é importante. Assim, em um momento da minha vida, Camila, já te respondendo aí, diretamente não, nunca tive a síndrome da impostora, né? Tive amigas que tiveram e posso dizer de que forma elas lidaram com isso. Mas vou voltar um pouquinho e falar sobre a questão da inspiração, né? E como é que isso está relacionado ali com essa síndrome da impostora. Em um momento da minha vida, eu confundi inspiração com convencimento, com arrogância. E é uma linha muito perigosa, de você falar, eu vou me inspirar em mim, vou ver o que é que eu consigo fazer, vou, enfim, me dar forças, e ao mesmo tempo você achar que você ter você ser muito convencida, sabe? Isso é um problema, porque vai te afetar ali a tua relação com as outras pessoas. Então você vai achar, sou a pessoa mais inteligente do mundo, enfim, e é o contrário dessa questão da síndrome da impostora, né? Então, à medida que isso quando eu era jovem, assim, né? Quer dizer, eu ainda sou jovem, eu espero. E, enfim, quando eu era um pouco mais nova, né, assim, na adolescência, eu tive esse problema de ser muito convencida e levar essa arrogância, né? Então era o contrário da síndrome do impostor. Eu achava que eu merecia estar ali e estava certo. E aí eu conheci uma realidade completamente diferente da minha na faculdade pública. Foi uma loucura, sabe? Porque eu via em outras pessoas a síndrome da impostora. Então, pessoas que acharam, putz, eu passei na universidade, tô num curso massa, um curso de nota super alta. Era para eu estar aqui mesmo? Tipo, as cotas são para mim? Né? Então, assim, a forma de lidar, eu não posso te dizer exatamente, mas eu posso te dizer como apoiar uma pessoa nesse sentido, sabe? Do que eu fiz foi assim, ouvir. Você ouve muito bem e você entende qual é o tipo de estímulo e motivação que funciona para aquela pessoa, para ela sair dessa fase de síndrome da impostura, sabe? Pode ser enfim, uma motivação interna de você fazer com que a pessoa se motive internamente, ou tudo levar uma motivação externa também para ela, né? Mas assim, o que importa de fato é apoiar. Então, assim, seja você se dando apoio, mas sempre, enfim, entendendo essa questão da inspiração interna e do convencimento ali, né? Ou você apoiando outra pessoa. Então, assim, na vida a gente não pode trocar essas duas coisas, sabe? Eu acho que é importante levantar esse ponto aí. Acho que não muito diferente do que trouxe a Laura e a Laís, assim.
eu acho que quando eu iniciei, foi a falta de inspiração feminina que me levou a querer alcançar, sabe? Assim, eu tinha muito definido o que eu queria de vida, assim, sabe? Então, eu realmente tinha um plano de vida, eu sempre fui muito resolvida em onde eu queria chegar, assim, como eu ia chegar, o caminho que ia me dizer, mas eu acho que foi basicamente assim, sabe? Eu quero chegar ali, e para eu chegar ali, o que eu preciso fazer? Então, quais são os passos que eu preciso cumprir para eu chegar nesse objetivo, sabe? Eu sempre... Por isso que quando eu conheci projetos, eu falei, esse é o meu caminho, porque eu já nasci com essa cabeça. Então, eu acho que é muito desse ponto de você saber também onde você quer chegar, sabe? E fazendo só uma pincelada no que a Laís trouxe, assim, existe a síndrome da impostora, e eu acho que em algum momento da carreira, toda mulher acha que não é suficiente, sabe? Que a gente não tem 100% dos atributos necessários. Tem uma pesquisa do LinkedIn sobre vagas que é muito rica, que fala que as mulheres precisam ter mais de 90% das características de uma vaga para se candidatar, enquanto os homens, com 50%, eles já se candidatam, sabe? Isso é uma pesquisa mundial, não é uma pesquisa brasileira, então, assim, mostram que esses dados... E é isso que a gente vê hoje, sabe? Assim, e eu acho que, de vez em quando, a gente vai ter que ter um pouco de arrogância, sabe? Porque vai parecer arrogância. A gente ter uma certeza, porque é como você nunca viu uma mulher naquela posição. Então, se ela fala de certa forma, ela é arrogante, porque ela está achando que ela fez uma grande feita, e ela fez, sabe? Assim, então, eu acho que, às vezes, tudo bem a gente ter um ego um pouquinho maior, sabe? Porque a gente precisa de um estalo diferente do que os homens precisam para crescer, sabe? Assim, não que seja legal a gente ser arrogante, não é isso. Mas eu acho que a gente vai precisar de um pouquinho de ego para conseguir crescer, porque senão, quando a gente chegar lá em cima, a gente não vai se aguentar, sabe? Isso só a prática vai mostrar. Quando a gente chega num cargo maior, né? Eu falo disso abertamente. Quando eu cheguei à presidência do PMI, eu quis sair, porque eu entendi que aquele não era o meu mundo. Eu não queria viver da política, e existe a política em todas as organizações. E muitas vezes eu fui chamada de arrogante, não sei o quê, mas era uma autodefesa de que, será que eu estou pronto para esse lugar, sabe? Então, eu acho que tem os dois lados, e tem o complexo, que é muito complicado, sabe? Eu estou sendo muito sincera, assim, eu acho que é muito complicado mesmo. Eu não vou dizer para vocês que aqui é simples, sabe, gente? Assim, porque subir o degrau, assim, é muito complexo. Então, queria deixar esse lado, assim, que a gente tem que ter um pouco disso, sabe? Se você olhar os grandes homens líderes, né, assim, tem um pingo do ego ali em cima, sabe? Assim, porque você precisa se sentir seguro. Acreditar. E eu acho que, às vezes, para a gente se sentir segura, a gente precisa se armar de que a gente tem muito conhecimento, sabe? Eu fui fazer um mestrado só para dizer que eu era boa, sabe? Assim, tem noção disso? No meio de uma presidência do PMI, eu levei 4 anos só para eu me firmar que eu não era jovem presidente, eu era uma pessoa capacitada para estar ali, mas eu precisei me firmar para mim mesma, sabe? Então, eu acho que a gente precisa ser um pouco vulnerável nesse processo para aceitar alguns pontos que são duros, sabe? Assim, porque a gente precisa estar em movimento, né? Aproveitando a pergunta da Wanda, assim. Cara, a mulher, assim, você não pode parar. O homem também não pode, mas, assim, a gente, enquanto mulher, o mercado vai exigir da gente uma demanda diferente. Eu acho que a gente é, sim, mais exigido, a gente tem que ter mais conhecimento, porque a gente vai ser provado. Vão fazer perguntas para você se provar. Se você entrar numa mesa, faça um teste. Pode ser a melhor empresa do mundo, numa mesa que só tenha homens nessa mesa.
a primeira pergunta nunca vai ser para você, ou vão te fazer uma pergunta para testar o seu nível de conhecimento, ou se você é uma pessoa como eu, mais emotiva, da raiva, eu falo que se eu fosse para o BBB eu seria cancelada, eles vão te espinhar até você dar uma resposta que a resposta não é boa e você se perder, sabe? Então, assim, sabe, se mantenha em movimento, conheça muita gente, faça o seu relacionamento, sabe? Saiba quem você é. Eu acho que se inspire nisso, assim, sabe? Tá sempre ali pronta para o próximo passo. Nath, eu acho tão engraçado, porque eu acho que a inspiração, você pode... É a questão de você ouvir. Eu sempre gosto de ouvir muitas pessoas, mas eu acho que a gente tem que ter um filtro gigantesco, porque o sapato que cabe no seu pé não cabe no meu, não cabe no da Laís, não cabe no da Gabi. Então, assim, a gente precisa ouvir as experiências do outro, mas nunca o mesmo caminho que eu trilhei vai servir para outro, porque as experiências, o momento, as pessoas, as oportunidades, tanta coisa que diferem, então a gente só precisa se armar o máximo que pode para poder conseguir trilhar o seu caminho, mas ter essa sensibilidade que você está dizendo, da hora, né, desse equilíbrio entre modéstia e arrogância, né, autoconhecimento, empoderamento, enfim, eu acho que são coisas que a gente vai aprendendo, e a gente precisa, sim, ser um pouco de cada coisa. Ninguém consegue passar a vida inteira de cabeça baixa, dizendo, não, eu não mereço, mas também ninguém pode passar a vida inteira dizendo, eu sou melhor, eu sou melhor, eu sou melhor, eu sou melhor. Eu acho que em algum momento você se torna uma pessoa desagradável. Então, eu acho que é perfeito, Nath. Eu acho que é esse teu equilíbrio de ter os momentos de dizer, peraí, me escute aqui, porque eu sou a pessoa nesse lugar que mais pode falar sobre isso, que mais pode contribuir, porque eu sou muito boa no que eu faço. E acabou, né? Isso não é ser arrogante. Eu acho que só porque... Eu só quis trazer, Laura, desculpa, porque assim, a gente é muito ensinado a abaixar a cabeça, sabe? E eu acho, e eu sei que o jovem de hoje, né, tem um ego maior, assim, tem mesmo, assim. Assim, eu tenho uma equipe jovem, assim, se você achar, eu falo que tenho o Lauro no meu time, assim, é a pessoa mais otimista do mundo. Ele acha que a gente vai chegar na galáxia, entendeu? Tenho que tomar cuidado com ele, assim, porque ele acha que a gente pode tudo. Assim. Mas eu ainda acho que tem um caminho muito longo, sabe? E ter o ego não é passar por cima de ninguém, sabe, gente? Não entendam isso. Mas é assim, a gente precisa, sabe? A gente precisa daquele up, assim, porque a gente demora para chegar, sabe, Laura? Agora, na nossa idade, a gente entende que tudo bem, o equilíbrio é bacana, mas a Natália, que entrou no PMI com 22 anos, ela não tinha isso, e ela apanhou horrores, entendeu? Assim, e ela sofreu horrores. Então, se alguém tivesse me dito, na minha idade, tudo bem, você pode ir, sabe? Assim, não é nenhum problema, assim, você vai apanhar e tá tudo certo, faz parte da vida. Eu acho que é mais para quem está iniciando, sabe? De que, tipo assim, se ponha no seu lugar, sabe? Não tenha medo, vá, porque senão não vai passar da primeira etapa. Não vai passar. Audaciosa, seja audaciosa. Não vai passar, entendeu? É a realidade do mundo, assim. Eu acho. Eu acho a gente só abre porta chutando, né, Nath? Achei interessante que a Marcela trouxe um termo, ela falou da confiança, que a gente tem que ter autoconfiança. E uma coisa que a gente faz, a gente traz um pouco do nosso mundo, das nossas metodologias de gerenciamento de projetos, por exemplo, o método ágil. Você vai ter que fazer rápido para errar rápido, para consertar rápido. Mas se a gente está falando de liderança, se em nenhum momento a gente tiver essa autoconfiança de ir lá e fazer, mesmo que seja, às vezes, para errar, né? Porque, querendo ou não, e vai errar. Então, assim, querendo ou não, a gente tem que ter um pouco de arrogância nesse sentido, porque todo mundo tem que ter um pouco de arrogância, porque se eu só for fazer aquilo que eu souber 100%, eu nunca vou ser líder, não é? Você não vai passar de uma faixa, sabe? Assim, eu posso dizer assim, eu demorei para passar dessa faixa, sabe? Assim, eu brinco que é a faixa dos 5K, assim, que você demora para passar, por quê? Porque a outra pessoa
tem muito mais confiança que você, né? E ela entrega menos. Eu passei por isso numa empresa anterior, sabe? Assim, a minha colega, e era uma mulher, que raiva, assim. Ela pegava o meu projeto, explicava como se fosse dela, sabe? Assim. E ela era um pouco mais velha, tinha mais experiência, assim, mas ela pegava o meu trabalho, o que eu fazia, mostrava como se fosse dela, só que eu não tinha confiança o suficiente para crescer. E aí você empaca, porque é sobre isso, sabe? É sobre ter confiança. A gente precisa ter confiança. Eu acho que esse é o recado para as mulheres, assim, sabe? Tenham confiança, assim, vá. Você vai errar, gente. Eu errei aqui milhares de vezes, assim, quem me conhece aqui há mais tempo sabe. Laura também sabe, eu dou umas respostas que só por Deus. A gente erra mesmo, assim, erra. Mas aceite errar. Todo mundo erra, gente. Aceite. Não se penalize, né? Não eu morra. acho até, Nath, enfim, Gabi, desculpa aí te cortar. Eu acho que talvez a palavra arrogância a gente esteja usando de forma inadequada, que não é arrogância, né? Você dizer que você é boa, que você é capaz de ir lá e mostrar a cara, não é ser arrogante. Você está fazendo seu trabalho, você está mostrando aquilo que você tem capacidade. Isso é ser arrogante. Talvez a gente traga uma palavra que tem um tom pejorativo, mas não é isso. Né? A gente não está querendo ser arrogante dizendo que é para subjugar outras pessoas. Não é esse o ponto. É o arrogante no sentido de dizer que eu sou boa, exatamente. É isso. Significar isso que a gente está chamando de arrogância, né? Perfeito. Chamando de outra coisa. Eu acho que a gente até acabou já respondendo um pouco da pergunta aqui também da Lana. Ela está falando também sobre transição, né? Ela falou do melhor caminho a se seguir para sair de uma área de desenvolvimento e ir para a área de gestão. Como que ela vai pensar ali em requisitos, tal, para fazer, o que ela vai estudar. E aí, acho que a gente pode até falar um pouquinho para ela, assim, sobre essa questão do que estudar, mas acho que retoma muito o que a gente já tem falado, né? Assim, buscar aparecer, se mostrar, ir para a prática, porque conversando, acho que a gente comentou aqui sobre o networking, às vezes, eu já vi a experiência assim, você às vezes não sabe nem o que estudar, às vezes no networking você descobre o que estudar, porque conversando com as pessoas, você fala, o que é isso que ele falou? Não é? Então a gente acaba... Só uma coisa, eu acho que a Laís, ela é a pessoa que mais pode falar disso aí agora, porque é ela que está mais jovem de nós. E ela fez essa mudança, eu não aceitarei ser ofendida aqui nesse negócio, de novo. Por favor, não me chamar de Alguém velha. muteie a Laura, por favor. Não, Laura, enfim, você é jovem no coração aí. Piorou, tá vendo, né? Amizade. Alana, vou te falar, assim, sair da área de desenvolvimento e ir para a área de gestão. Tu quer fazer gestão na área de desenvolvimento técnico, da área de TI? Que tipo de gestão, né? Porque isso é importante. Tu pretende trabalhar na mesma área ali afim de tecnologia? Ou, enfim, ir para outra área ali de gestão? Respondendo isso aqui, eu acho que eu consigo te ajudar até melhor. Assim, se for para a mesma área, vou te falar que tu já está saindo na vantagem. Então, assim, tu ter uma visão ali da parte de desenvolvimento vai te ajudar demais. Assim, tu ter ideia de, putz, eu vou estimar quanto tempo para tal atividade ali dentro do meu cronograma, o que é que vem a seguir. Então, assim, começar como analista de requisitos, analista de sistemas, são caminhos, tá? Quando eu iniciei, eu tinha a opção, analista de requisitos ou analista de projetos, tá? Pesquisando um pouco sobre a profissão de analista de requisitos, para mim não bateu. E eu até entendendo assim um pouco mais dos caminhos após o analista de requisitos, também não fazia sentido para mim, sabe? O que fez mais sentido para mim foi seguir na área de projetos mesmo, então ser analista de projetos, depois líder de projetos, né? Então, assim, eu acredito que faça sentido você entender um pouco mais das duas áreas, então, requisitos, projetos ali, né, que está dentro. Analista de sistemas também. Uma pós em gestão, assim, eu acho que faz sentido paralelamente a tu ter uma experiência prática, tá? Tu começar uma pós, assim, principalmente se for online, tá? Se for presencial,
eu acho que vale a pena você começar antes. Por quê? Após presencial, te dá uma oportunidade de networking excelente. Após online, nem tanto, tá? Isso é importante vocês terem em mente, porque eu fiz uma pós online e o voluntariado do PMI, e o voluntariado do PMI foi muito melhor no sentido de conseguir me conectar com pessoas e entender na prática o que é que eu estava aprendendo ali. E aí, enfim, no presencial, eu acho que isso é um pouco diferente, né? Você consegue ter isso de forma mais simples ali. Tá, o que estudar? É uma boa pergunta. Vai depender de que área ali tu quer seguir, né? Então, assim, dependendo da área, vão ser coisas diferentes. Sim, eu começaria com uma base ali em projetos mesmo. Não me especializaria em metodologias ágeis, nem cascata, nem nada específico no início. Começaria com uma base mesmo, assim, entendendo o que é um projeto, diferenciando ali de produto, né? Entendendo etapas ali de um projeto, seja, enfim, pela metodologia PMBOK ou não. Mas, enfim, é isso aí. Não sei se tu respondeu, se tu quer ir para a mesma área. Na mesma área mesmo. Acredito que seja mais coerente para não divergir tanto da minha área atual. Então, assim, tu já está na vantagem. Tu entender um pouco ali do técnico vai te ajudar demais. Inclusive, falando um pouco da minha experiência pessoal na empresa que eu estou atualmente, a gente vem buscando pessoas, né, que querem exatamente isso, trocar de área ali e são da área técnica. Então, eu imagino, tá, pela visão que eu tenho ali muito limitada da minha empresa, que esse seja como é que eu posso dizer assim, algo que no futuro vai fazer sentido. Então, pessoas que estão saindo ali da área técnica para ir para a área de gestão, porque a área técnica vai saturar em algum momento, sabe? Não para quem é 100% especializado, mas, enfim, não sei se eu respondi a tua pergunta, tá, Alana? E se a Laura e a Natália querem complementar algo. Eu queria até... Você abriu aqui a porta para fazer uma pergunta ali que o Matheus fez. Porque você falou aí do futuro, né? Do que está acontecendo, o que vai mudar. E o Matheus Rocha trouxe uma pergunta aqui para a gente. Como que a gente está enxergando, como vocês estão enxergando o futuro da liderança de projetos em termos de representação e participação das mulheres? Que passos que vocês acreditam que são necessários para a gente continuar avançando nessa direção? Essa é difícil, eu acho que... Assim, eu sou muito esperançosa, gente. Eu acho que... Mas tu não acabou de falar, Nath, que tinha que aterrissar o Lauro, poxa. Eu tenho que aterrissar. Otimismo moderado. Boa, não, mas eu acredito, realismo, minha gente. Então. Aqui o povo sabe. Quando a gente fez o planejamento aqui para a gente concorrer a Chapter do ano, a gente nunca tinha nem sido classificado. E a nossa missão era ganhar em primeiro lugar, entendeu? Mas a gente nunca tinha sido classificado, porque a gente sonha. Então, assim, sonhar... Mas acreditar é o primeiro passo. Mas eu penso assim, que tá um caminho longo ainda, assim. Eu não vejo, assim, uma melhoria tão profunda em pouco tempo. Apesar das empresas estarem se preocupando muito com o ISG, fazendo programas internos, inclusive assim, o Magalu tem agora um programa para mulheres coordenadoras, para elas subirem a gerente, sabe? Assim, um programa interno muito legal, mas assim, ainda são poucas as empresas que têm esse cuidado, sabe? Assim, que elas se preocupam. A grande maioria das empresas, eu acho que é uma cota, sabe? Então, tem uma mulher lá, cumpri minha cota de ESG, tenho mulheres na liderança, sabe? Daí eu tenho 100 homens e uma mulher, mas existe uma mulher. Então, eu acho que a gente ainda está distante, de verdade, assim, de uma igualdade, mas eu percebo que as mulheres, elas mais jovens, assim, né? A gente mais nova, assim, tem um pouco mais de coragem de ir em frente do que a gente tinha, né? Assim, eu acho, assim, pelo menos quando eu entrei aqui há 12 anos atrás, só tinha eu, né? Então, assim,
não era eu de diretora, assim, tinham pouquíssimas voluntárias mulheres. Hoje a gente está vendo aqui a Gabi, sabe? Tinha mais gente com a gente, a diretoria tem mais mulheres, porque eu acho que é sempre o primeiro passo. Então, eu percebo que se as mulheres abrirem caminho, a gente tem um futuro mais aberto. Se as mulheres que estão hoje no poder, né, assim, elas abrirem o caminho para a próxima, a gente tem um futuro melhor, assim. Mas eu também acho que as mulheres, elas estão se preocupando mais, né? Tem vários grupos hoje femininos, né? Onde eu participo lá, mulheres no e-commerce, a gente tem mulheres na TI, né? A gente tem vários grupos de mulheres se unindo em prol, né? Assim, de um trabalho, mais mulheres, e aí quero fazer um convite, assim, se a gente quer mudar o nosso mundo, assim, que a gente vive de mulheres, submetam seus cases, façam palestras. No SIGGP desse ano, do ano passado, do PMI São Paulo, que eu e a Laura gerenciamos, cara, para a gente conseguir uma mulher, que dificuldade, assim, sabe? Então, assim, submetam os seus cases. Acho que o futuro é a gente que cria. Então, assim, submeta o seu case. Eu sei que eu vou chegar nas estrelas. Porque eu vou trabalhar para isso. Então, eu acho que a gente precisa realmente se jogar. E eu vejo que mais mulheres estão fazendo isso, sabe? Então, isso é positivo. Mas se a gente for fazer uma comparação com o mundo masculino, aí a gente é outro job. Mas, assim, eu acredito que realmente, né, a gente se unindo aqui, eu acho que funciona, né? Não sei se vocês veem de outra forma, gente. Vai lá. Não, concordem, por favor. Não, discorda. Eu vou te apoiar aqui, tá, Nath? Tá bom, muito obrigada. Eu concordo 100%. Assim, o futuro é a gente quem faz realmente, e a gente também faz o futuro do outro, dando essa oportunidade, né? Tipo, contratando mulheres, enfim, desenvolvendo mulheres. Então, assim, essa questão aqui que o Matheus trouxe do futuro da liderança de projetos, eu vejo muitas mulheres, porque eu também sou otimista, tá? E, assim, eu entendo hoje que a mulher, ela, assim, ela representa o projeto desde que, enfim, tá, não vou entrar nessa questão, você nasce mulher ou se torna mulher, né? Mas filosófica. Mas, enfim, eu entendo que o futuro da liderança é feminino. E é a gente quem vai fazer isso, dando oportunidades ali. E, assim, mulheres competentes não faltam. Então, como a Nath falou, coloquem ali a cara a tapa, né? Enfim, se mostrem ali para o mercado, entendam quem pode apoiar vocês no final do dia. Enfim, termos ali de representação e participação das mulheres, e que passos você acredita serem necessários para continuar avançando nessa direção. Então, assim, que passos eu acredito? Já falei ali, né, da pessoa colocar a cara a tapa, se submeter. Você vai levar muito não, assim, aprenda a lidar com os nãos. Não é fácil, né, mas, assim, você só precisa de um sim, falando coach aqui, né. No final do dia, você ter um apoio é importante, mas você não precisa exatamente de um apoio para se colocar ali, sabe? Então, vão com confiança. Enfim, acreditem em vocês mesmas. Para mim, foi um pouco mais fácil, né? Porque eu nunca tive essa questão da síndrome da impostora, então... mas, ao mesmo tempo, eu também tive que aprender a lidar com a minha arrogância, né? Que a gente já falou que não, esse termo não estava bem colocado. Pois é. Então... isso aí. Laís, só queria fazer um adendo, assim, que a Luiz Helena, minha chefe, né? Ela tem uma frase que eu acho muito legal, que ela fala assim: quando a gente aprende a ser criticado, é quando a gente cresce, sabe? Assim, a gente aprender, sabe? Assim, que tá tudo bem, né? Que o seu trabalho não é perfeito, sabe? Assim, que tem coisa que você vai fazer que não é boa, assim, sabe? Que às vezes a sua ideia não é genial, você não mudou o mundo, e você vai ter uma próxima ideia, sabe? Eu acho que também a gente lidar com a crítica, né? Assim, às vezes a gente fica chateado. A gente fez o evento, eu e a Laura, daí o povo reclamando do barulho.
Cara, não tem mágica, sabe? Assim, as pessoas conversam, faz barulho. Na hora, eu fiquei enlouquecida no meio do evento, porque o povo bravo, por quê? Porque tinha barulho. Mas, gente, como que eu faço o povo ficar quieto, entendeu? Mas a gente... 1.000 pessoas e isso é um E não silêncio ter barulho, sepulcral. entendeu? Então, assim, é difícil, né? Mas a gente precisa aprender que tá tudo certo, não vai sair 100% perfeito, sabe? Assim, né, Laura? Eu acho que é um ponto Com legal de certeza, trazer. com certeza. E é 100% que vocês disseram, ouvindo o que vocês disseram. Uma das coisas que, enfim, ouvindo vocês falar que são otimistas, né? Se a gente for pessimista, gente, a gente não acorda de manhã, vamos ser sinceros. Não tem café que levante uma pessoa que é pessimista. Você tem que ser otimista. Agora, ser otimista não quer dizer, como um bom gerente de projeto, que você não vai avaliar os riscos, traçar um plano, entendeu? Ver ali qual é a melhor rota. Até porque se você não vê que aquele resultado é possível, você não corre atrás, arquiva o projeto e passa para o próximo. Né? Você precisa primeiro acreditar, é o primeiro ponto. A gente só começa um projeto quando a gente sabe que ele vai dar certo. E se em algum momento a gente percebe que ele não vai dar certo, nas boas práticas, para tudo e volta. Né? Replaneja. Não tem por que ficar sofrendo. Insistindo. Assim, otimismo sempre. Fácil é outra coisa. Fácil não vai ser. Eu não sei nem se algum dia na vida vai ser fácil, né? Porque não existe. Né? Gostei não, nasceu mulher, se lascou. Então, já não vou falar. Mas, enfim, eu adorei o comentário que uma pessoa... Aqui, ó, foi a Vanessa colocou. Já escutei que para crescer dói as juntas. É isso, gente. Dói. Dói porque viver faz parte. A gente tem muitos dias bons, tem dias que são péssimos, né? Mas tudo bem, amanhã vai ser bom de novo, ou vai ser mais ou menos, até porque o dia bom só é bom se o dia ruim acontecer, porque senão a gente perde a perspectiva. Então, assim, eu acho que sim, vai melhorar. A velocidade que isso vai melhorar, eu continuarei sendo otimista, porque eu acho que hoje a gente anda a um passos um pouco mais rápidos do que andava antigamente. Eu acho que sim, porque a gente está tendo esse momento hoje. Né? Esse momento hoje já é um reflexo disso. A gente está aqui reunido, 50 pessoas, falando para o Brasil todo sobre esse ponto. Tem homem, tem mulher, está todo mundo ouvindo. Uma outra coisa que eu queria reforçar é não se isolem também, mulheres. Um grupo de mulheres, só para mulheres, falando para mulheres, debatendo sobre mulheres, com mulheres, a gente vai continuar nessa bolha gigantesca de mulheres. A gente tem, sim, que trazer os homens para dentro dessa conversa, tem que incluir eles, sim, nessa conversa, tem que fazer eles engolirem essa conversa, entenderem e digerirem essa conversa. Porque senão não adianta, a gente vai estar falando mesmo para as mesmas pessoas que já sabem o que precisa ser dito. Então, eu acho que essa conversa ela tem que passar por todos, não só por nós mulheres. As vagas afirmativas para mulheres, elas são essenciais. Enfim, eu faço logo a referência, a questão das ciclofaixas e ciclovias, quando as pessoas falam, botar ciclofaixa e ciclovia se não tem ciclista. Só vai ter ciclista se tiver ciclofaixa e ciclovia. Então, assim, é mais fácil se você abrir a vaga afirmativa para mulheres que tenham lideranças mulheres. Então, a gente precisa, assim, abrir esse caminho para que elas apareçam. Isso é inevitável. E aí, como é que a gente faz isso? Fortalecendo o time, falando um pouco mais alto, mostrando nosso trabalho, mostrando nossa competência. Tentando correr. Para quem tem ali essas conexões, ali junto com os grupos de ESG, mais na direção das empresas, falando com um coleguinha que está do lado, por que a gente não coloca uma vaga afirmativa, dá espaço para essa mulher, para ela ter essa posição de liderança, mas, assim, gerar discussões dentro dessas empresas e capacitar essas mulheres. Uma vez a gente tive uma conversa com a Nath sobre isso, que existe uma vaga e existem mulheres que podem ser capacitadas para assumir essa vaga. Às vezes, essas mulheres não estão totalmente preparadas para assumir essa vaga. Mas, se você der uma chance e capacitar, ela vai mostrar muito mais valor do que qualquer outra pessoa. Então, ter essa preparação também faz parte. Oi, Nath.
Eu queria complementar, assim, uma coisa que eu acho que quando a gente fala, parece assim, vai lá, se posicione, assim, mas que a gente tem que sempre ter uma estratégia, sabe? Eu falo que eu não entro numa reunião para perder, sabe? Assim, eu sei com quem eu vou negociar, o que eu vou negociar, o que aquela pessoa pensa. É muito cansativo, mas existem técnicas de gestão de projetos para isso, sabe? Assim, que a gente conheça com quem a gente trabalhe, sabe? Assim, a gente conheça mesmo as pessoas, a gente saiba sobre a vida delas, a gente saiba se aquela pessoa ela influencia positiva ou negativamente na sua gestão ou na sua carreira, sabe? Quem são essas pessoas? Tenha uma estratégia, sabe? Não é para a gente ir atirando para todo lado, assim. Tem que escrever a sua estratégia, sabe, gente? Assim, eu quero chegar na função tal. Quem são as pessoas importantes que eu preciso conhecer aqui na empresa para eu chegar nessa função? Sabe? O que eu vou conversar com essa pessoa? O que essa pessoa gosta? Vou marcar um café, sabe? Assim, vou me aproximar de alguém que seja colado nela. Quando eu quis ser presidente, eu tive essa ajuda aqui, sabe? Né? O Francisco foi presidente aqui, me apoiou muito, assim, o Marcelo, que também foi presidente. Assim. Quem são as pessoas que vão te dar, no meu caso, a senioridade que eu não tinha, sabe? Assim, então, que a gente pense no como, sabe, gente? Porque eu acho que às vezes a gente peca porque a gente não traça um plano mesmo, e a gente é de projetos, né? Então, o que a gente tem que fazer é traçar um plano. Assim. Traça um plano de onde você quer chegar, de quem são essas pessoas, de como que você vai chegar nessas pessoas, de como que você vai influenciar a sua rede, sabe? Porque eu acho que é isso que faz você forte, sabe? A influência que você gera e como que você... Tudo é estratégia, gente. Não existe para nós, né? O nosso caminho não é aberto, assim. Então, qual que vai ser a estratégia que... Não, mas é verdade, sabe? Não, qual que vai ser a estratégia que vai te fazer chegar lá, assim, né? Que nem eu falei assim, eu busquei um mestrado. Por quê? Porque isso me traz um nível de senioridade maior, sabe? E é o caminho sem volta, né, Nath? E é o caminho do planejamento mesmo, assim, sabe? Então, para todos nós aqui, né, quando eu entrei no PMI, é sempre a primeira pergunta que eu faço. Cara, eu sabia exatamente para onde eu ia, eu escolhi a diretoria, uma diretoria que era forte, um projeto que era o que sustentava o PMI na época, e sustentou por muitos anos aqui na diretoria de certificação. Criei um nome, a pessoa podia não gostar de mim, porque nem todo mundo vai gostar de você, mas era inegável o meu trabalho, sabe? Então, assim, como a minha característica é diferente, assim, eu tenho que as pessoas têm que gostar de mim pelo trabalho, elas podem não gostar, né, assim, que eu não sou a pessoa mais simpática, mas é inegável que eu trabalho, sabe? Assim, então, qual que é a sua característica? Essa é a minha. Qual que é a sua que te faz forte, sabe? Assim, né, assim, eu consigo engajar as pessoas continuam do meu lado. Qual que é a sua característica, sabe? Então, acho que a gente tem que fazer conversas, assim, que nem como que eu vou falar com o meu superior imediato, assim, como que ele gosta de conversar? Até porque, sabe? assim... O que ele é? Pode falar. Não, eu ia falar, Nath, que, assim, para mim, né, não sei se vocês têm uma visão um pouco diferente, mas gestão de projetos é, antes de tudo, gestão de pessoas. Então, assim, o que é um projeto sem as pessoas dentro dele, né? Então, acho que faz muito sentido isso que você está falando aí. Com certeza, até porque tem gente lá. Até o que a Nath falou, você precisa conhecer o adversário, né, que está ali do outro lado da mesa. Tem pessoas que você precisa ser mais objetivo, tem gente que você precisa ser mais prolixo, tem gente que você precisa ser mais inquisidor, tem gente que você precisa ser mais, enfim, suave. Você conhecer as pessoas para traçar esse caminho é indiscutível, gente. Não tem para onde correr, não tem para onde ir. Eu acho que tem tudo a ver com o tema, né, Laura? Porque, assim, a gente está falando aqui de inspiração. Como é que eu vou criar uma estratégia para ser líder se eu não tiver esse desejo de ser líder? Então, e se não tiver essa clareza é o primeiro passo. Então, acho que
um incentivo que a gente está fazendo, por exemplo, essa conversa aqui, talvez esteja alguém aqui que nem pensava em ser líder. E às vezes a gente tem que fomentar isso nos grupos, né? Se a gente quer ver mais mulheres na liderança, despertar essa inspiração, né? Eu acho que essa inspiração que a gente às vezes recebeu de alguma sementinha, seja da mãe, seja porque eu vi aquela mulher, e quando a gente exerce, quando a gente se mostra, a gente também inspira outras, né? Gabi, agora uma coisa que eu acho interessante é que, como pessoas, entendeu? A gente tem pessoas de vários perfis. Uma vez eu estava num evento e, enfim, a gente sabe que a gente também está num momento social aí de estafa, de estresse, de exaustão, de problemas inúmeros com relação ao emocional das pessoas, né? A gente está num nível de cobrança muito alto. E para a mulher, posso estar sendo puxando a sardinha para o nosso lado, mas eu acho que a gente tem, sim, cobranças extras no nosso currículo aí, que são deixadas, né? Historicamente, a gente ainda está lutando contra isso. Mas que eu também não gosto de só jogar o peso, eu acho que a gente precisa, sim, não tem caminho, gente. Se você quer assumir esse papel, vai ter que roer osso para chegar lá. Não vai ser fácil. Mas você não é obrigada a chegar nesse papel, nem a roer esse osso, só se você quiser, entendeu? Porque, sim, você pode estar num evento como esse, você pode estar apoiando outras mulheres líderes, mas não querer assumir esse papel de liderança. E tudo bem, tá entendendo? Porque você não é obrigada a ser líder, a estar no palco ou a estar à frente. Você pode, às vezes não é o que você quer, mas a sociedade exige que eu seja. Não vou dizer a palavra que eu gostaria de dizer agora. Tal sociedade, né? Vai para aquele lugar. Não importa. Eu acho que a gente precisa se cuidar também, sabe? A gente precisa estar bem com a gente. Se isso for sua meta, corra atrás. Não veja barreira, tudo que a gente já conversou aqui até agora. Mas se você gosta de dar suporte, ver crescer, mas não estou afim dessa bronca, quero só ficar na minha paz, acho massa, vou incentivar, vou apoiar, vou estar junto, vou fazer coro, mas eu não quero estar do outro lado, eu não quero ser a líder. Tudo bem, não tem problema nenhum. Mas eu acho que juntas, assim, a gente não pode se boicotar, a gente não pode boicotar a outra que está lutando contra isso, mas não se obrigar a ser algo que você não é, se você não tiver vontade, se você não tiver afim, né? Você tem que ser o que você quiser ser na hora que você quiser ser. E se alguém estiver dizendo o contrário, chama, vai dar o número, me convida, que a gente sai lá na mão com essa pessoa, porque eu acho que você não vai ser obrigado. Eu gosto de estar no limite ali da loucura, eu gosto de problema, é por isso que eu sou gerente de projeto. Eu gosto de um bucho grande, eu gosto de confusão muita, eu gosto de muita gente, eu gosto desse desafio, eu gosto do ônus e do bônus do meu papel. Eu gosto de assumir os riscos, eu gosto de tomar decisão, eu gosto de botar lá a minha cara e dizer, fui eu que decidi, e acabou. E eu gosto de ser esse filtro para o time, que eu acho que é necessário. Então, eu gosto desse papel de liderança. Mas tem gente que não gosta, e tudo bem. Tem que gostar, eu acho que tem um ponto que, assim, ó, você também pode gostar por um tempo e não gostar mais, sabe? Assim, eu falo assim que quando eu cheguei ao fim da presidência aqui no PMI, assim, cara, eu estava muito cansada, sabe? Assim, e aí eu continuo amando fazer isso aqui, né? O Matheus vai me matar. Continuo, mas assim, existe também um peso muito grande, né? Que você assume uma responsabilidade muito pesada, sabe? Assim, e aí tudo bem você chegar num momento, sabe? Eu tive esse momento de dizer, olha, eu acho que a minha contribuição foi muito importante até o momento e eu não consigo mais. A mesma coisa numa empresa que eu estava antes de ir para o Magalu. Eu não aguento mais 24/7, sabe? Assim, o problema era da empresa? Não, eu, Natália, não aguentava mais o 24/7, né? Então, também tudo bem, sabe? Eu acho que é importante a gente saber os momentos e os limites, assim, e tá tudo certo, sabe? É você se conhecer, né? E saber assim, olha, vamos mudar e tá. Não precisa se cobrar tanto, sabe? Assim, eu chorei muito
para tomar as decisões. Mas será que precisava de tanta dor assim? Talvez não, sabe? Assim, tá tudo bem, né? Não é porque você lutou tanto para chegar num lugar que você não possa desistir, porque esse momento você precisa cuidar da sua saúde ou da sua vida, respeitar da sua seus limites, né, Nath? Respeitar seus limites, sabe? Eu acho que isso também vale, assim. Eu acho que isso é uma conquista, né, Natália, que a gente tem, na atualidade, tem falado muito sobre isso, né, sobre o fator humano, nós somos humanos, e eu acho que, não sei vocês, mas eu vejo uma contribuição da mulher nesse aspecto. A mulher começa a trazer uma visão do recurso humano diferente, né? Então, não vamos falar sobre burnout, vamos falar sobre todos os assuntos emocionais que estão por fora. Eu acredito que, então, a gente tem algumas conquistas hoje, né, que a gente tem nessa área assim, externa, além das próprias conquistas que a mulher tem conquistado, assim, a mulher como líder, ela tem conquistado espaço, e o mercado, de forma geral, tem essas conquistas, né, graças a esse trabalho. E eu acho que a gente pode agora entrar nesse aspecto de como é que a gente pode falar, quais são essas conquistas que nós temos, e como é que a gente pode falar sobre isso, e se a gente deve, vocês acham que a gente deve falar mais sobre isso? Sobre não só as nossas conquistas pessoais, né, até respondendo aqui a pergunta da Isadora, ela fala sobre como é que eu mostro o meu valor. Eu acho que a gente, né, pessoalmente, a gente tem que mostrar o nosso valor, mas também como é que a gente fala sobre o nosso valor como mulher e os resultados que a gente tem trazido, as conquistas que a gente tem hoje no mercado. Vamos falar sobre isso? Quem como quer é que começar? vocês acham que a gente pode... E agora? Nossas conquistas. Como é que vocês falam de conquistas que vocês têm hoje, que vocês falam assim, essa aqui, ó, a gente conquistou. Pessoal também, né? A gente está aqui com a conquista, Gabi, a gente está aqui, isso é uma conquista. Eu gosto de celebrar as pequenas partes do todo, sabe, Gabi? A gente está para step, né? A gente vai ali degrau a degrau. Até porque se a gente quer dar um pulo gigantesco e no meio do caminho a gente tropeça, a gente caraca, não fiz porcaria nenhuma. Então, valorizar todos os momentos. Até porque quando a gente está em projeto, a gente sabe que a gente tem que festejar cada coisa boa que acontece, porque vai vir em algum momento uma coisa ruim aí. E nós, eu acho, eu não sei você, Laura, mas acho que nós temos que ser os primeiros a ver valor. Porque a Isadora fala aqui, como é que eu mostro o meu valor? Eu acho que o primeiro passo é a gente ver valor. Porque você não vai mostrar o seu valor se você não estiver enxergando aquilo que você está fazendo, né? Então, acredito que o primeiro passo para ela fala, como é que eu posso exemplificar? Como é que a gente pode hoje, por exemplo, chegar para o nosso gestor e falar, ei, olha aqui, como é que eu mostro esse valor dentro de uma empresa? Como é que vocês hoje, eu tenho um colega aqui, como é que você reconheceu que ela tinha valor? Como é que vocês mostram que vocês têm valor? Olha, falando de conquista, Gabi, eu só posso, todo dia eu digo para mim, eu não posso reclamar, porque, apesar de todas as dificuldades, eu consegui tudo que eu gostaria, entendeu? Em todos os sentidos, eu tenho uma família maravilhosa, tenho filhos maravilhosos, tenho uma mãe maravilhosa, assim, pessoalmente está tudo bem, tenho saúde, né? Eu tenho todas as funções físicas, biológicas ali funcionando. Então, a gente tem que agradecer o tempo todo por tudo isso. E, profissionalmente, todos os desafios que eu me propus, eu consegui. Entendeu? Assim, então, eu acho que é muito do que a Natália falou. Eu nunca entrava numa guerra para perder, até porque eu tenho uma dificuldade muito grande de largar o osso. Quando eu começo alguma coisa, assim, a determinação, ela me consome. Posso perder uma parte da alma em algum momento para correr atrás de alcançar aquilo, que a gente precisa mesmo fazer isso. Mas tudo aquilo que eu me propus a fazer, eu alcancei profissionalmente, todos os projetos, todos os desafios que eu acho de comunicação, de mostrar valor, de crescer, de assumir determinada função. Então, isso é. Quando eu digo que eu consegui, gente, não quer dizer que eu só fiz e deu certo. Não, porque o caminho de chegar lá, às vezes ele sobe, desce, a gente erra certo, mas a gente chega, né? A curva, ela não está em linha reta, né? Chegar aos 2 pontos, às vezes, não é uma linha reta.
Mas todos os desafios que eu me propus, até o último, quando eu fui convidada para assumir projetos de tecnologia, que eu nunca tinha assumido na vida, eu disse, não, gente, pelo amor de Deus, vocês têm certeza que vocês estão me chamando para fazer isso? Porque, assim, eu não entendo tecnologia, eu não sei de tecnologia. Eu conheço gente, conheço projeto, conheço tudo, mas de tecnologia, não. E explicaram que não eram os motivos técnicos que estavam me chamando para assumir a função. Então, eu tive que ralar para caramba para entender, porque a linguagem é diferente, é tudo diferente. E deu tudo certo. Entreguei todos os meus projetos, em todas as honras. Tive projetos premiados, que receberam condições assim excelentes. Por questões de confidencialidade, a gente não pode entrar em detalhe, mas eu tive projetos premiados, que continuam sendo premiados um ano após a entrega deles, em grandes empresas. Então, assim, isso me deixa muito feliz, né? Você conduzir um projeto dentro de uma instituição como a dela, entregar esse projeto, e ainda hoje ele está sendo premiado, anunciado em todo canto, você conseguir fazer um projeto de construção de equipamento, ele ser certificado pela Anvisa, pelo Inmetro, de uma coisa de engenharia, mecatrônica, eletrônica, coisa que você nunca entendeu, tecnicamente, são conquistas que a gente leva para trincar os dentes e dizer eu consigo e eu faço. Né? Que aí traz tudo que a gente conversou até aqui. Então, tudo isso são grandes conquistas. Encontrar esse equilíbrio aí entre o pessoal, o profissional, o autoconhecimento, o teu emocional, o teu físico, umas e outras pessoas que a gente conhece que aí, que depois ficam com pressão alta, de tão loucas que ficam trabalhando, a gente tem que ter cuidado Nunca também. aconteceu. Nunca ouvi falar sobre isso. Mas, enfim, eu acho que não tem um caminho... Olha, eu odeio, gente, eu vou confessar, eu odeio quando a pessoa diz 5 passos para o sucesso, ou 3 etapas para garantir tal coisa, ou 10 dicas de ouro. Gente, pelo amor de Deus, se existisse isso, ninguém vai fazer nada. A gente só pegava esses 10 etapas aí, 5, 6, 3, e pronto, acabou o mundo, acabou o problema. Não é tão simples. Quem enumerar está mentindo para você. Está lhe vendendo um peixe estragado. Não compre. Não tem como. Você tem que definir aonde quer chegar, estudar muito, treinar muito, errar muito, você vai chegar lá. Entendeu? Agora, voltando ao que a gente falou na pergunta anterior, se no meio do caminho você olhar para tudo isso e dizer não está valendo a pena, tudo bem, volta e o ex, né, lá reprograma a rota e vai por outro caminho. Mas, para mim, não tem mistério. Eu queria colocar uns pontos aqui. Eu acho que existe uma estratégia, sabe, para você mostrar o seu valor, sabe? Assim, Natália, claro que. Oi. Deixa eu te interromper, fazer aqui um. Depois dos comerciais, a Natália vai falar a estratégia. É que eu quero. Eu adorei. Que susto! Gabi, você foi promovida. Adorei, Gabi, adorei. A apresentadora. Eu quero convidar o pessoal a responder a nossa pesquisa de satisfação. Então, já vou avisar eles que o link está no chat, tá bom, gente? E agora, encerro aqui o comercial. Vamos lá, Natália, fala pra gente, qual que é a estratégia? Eu acho que tem, gente, assim, quando eu aprendi isso, assim, com a Ellen, que é chapter partner, foi chapter partner aqui no PMI, sabe, assim, do PMI Global, que uma vez ela falou assim, cara, vocês fazem tanta coisa, mas vocês não mostram o que fazem. Quando a gente foi escrever o nosso texto lá, né, para aplicação do prêmio, assim, ela olhou, Nath, mas pensa direito. É isso que o PMI pensa de core? Eu entendo que você acha que isso é importante. Mas o PMI entende que é isso que o seu chapter faz de valor? Sabe, assim? E ela mudou tudo que a gente tinha pensado em escrever e ajudou, né? Me ajudou a pensar na estratégia do que, assim, do que eu comunicar. Né? Então, assim, o que eu comunico e como eu comunico. Eu acho que tem momentos que você pode... primeiro você saber o que você faz de bem, né? O que foi uma entrega legal aí que
que você fez, né? Assumir essa entrega e saber o momento de começar a colocar isso na conversa, sabe? Assim, qual que você vai ser o momento que você vai falar assim, olha, mas foi tão legal isso, né? Ou pegar a estratégia assim de elogiar, eu acho que a gente, enquanto time, essa entrega foi sensacional. Elogia uma outra pessoa, que outra pessoa vai te elogiar de volta, do seu próprio time, sabe? Assim, é até a estratégia de em que momento é importante eu falar isso, assim. Acho que esse é um ponto muito importante, a gente saber o que a gente faz bem, o que fez bem, saber onde colocar essa informação, claro, sem parecer soberbo e tal, mas trazer essa informação à mesa. Cara, esse projeto foi muito legal, a gente fez essa entrega. Ou estiver falando de um outro projeto, você fala assim, olha, no meu projeto anterior, a gente fez isso, trouxe esse resultado, acho que você poderia usar isso como exemplo, sabe? Eu acho que tem momentos de conversa que você pode trazer o seu valor. Eu acho que é isso, porque ninguém vai te elogiar, gente. É muito difícil alguém chegar assim, nossa, a Natália é maravilhosa. A gente até encontra, porque a gente tem amigos, mas assim, no trabalho, assim, ninguém vai ficar ali enchendo a sua bola, sabe? É um pouco de você saber em que momento mostrar e falar assim, olha, eu tenho um projeto, eu fiz isso, talvez casaria aqui com esse projeto que você está fazendo, sabe? Eu acho que esses exemplos são fundamentais para a pessoa te entender como uma pessoa capaz e executora, sabe? Você conseguir que as pessoas gostem de você pelo seu trabalho e elogiem o seu trabalho é um ótimo ganho, sabe? Ajudar alguém a crescer, porque aquela pessoa vai lembrar de você e depois vai falar alguma coisa, sabe? Eu acho que são pontos importantes que a gente precisa observar. São pequenas ações que a gente pode trazer no dia da empresa para a empresa ver que você é um bom funcionário. E eu acho que tem uma coisa também que eu tomei em falta, mas que tem uma pessoa aqui no PMI-DF que faz isso muito bem, que é o Matheus. Vende o seu trabalho no LinkedIn, sabe? O LinkedIn o Instagram é maravilhoso, mas assim, o LinkedIn é uma rede profissional, sabe? O quanto você se conecta, o quanto você mostra o seu conhecimento, sabe? As pessoas vão entender você como uma referência. É impossível você passar despercebido, porque está todo mundo ali falando que você é bom. A empresa vai entender que você é bom. Ela pode não gostar 100%, mas ela fala, poxa, essa pessoa ela tem um potencial. Olha quanta gente concorda com o que ela diz, sabe? Então, eu acho que são estratégias de carreira mesmo, de como você se posiciona, né? Assim, é isso, Laura, assim, as pessoas, elas precisam te seguir. Se você quer ser um líder, assim, você precisa ter um pouco de seguidores, assim, porque é isso que também vai fazer um pouco da sua fama, sabe? Mas de ação prática, gente, treinem. É muito difícil, pelo menos para mim foi difícil falar sobre vitória. Eu não sei se para você já fizeram um teste, quando alguém te elogia, faça um teste. Alguém vai te dizer assim, olha, nossa, Natália, esse trabalho foi incrível, parabéns. Sabe o que eu diria antes? Eu diria, nem deu tanto trabalho assim, eu tinha uma equipe muito boa, então eu iria diminuir a minha ação, sabe? Eu ia aceitar o elogio, mas eu não ia achar que eu mereço o elogio. Assim, e é automático. Por mais que a gente tenha autoconfiança, a grande maioria das mulheres, ela dá uma coisa negativa depois que você fala uma coisa positiva ou ela diminui a vitória dela. Então, acho que a gente precisa se observar para a gente conseguir mostrar o nosso valor, sabe? Assim, aceitem o elogio. Eu acho que esse aí é o primeiro passo. E você, Laís? Porque eu sou assim. Eu vou numa perspectiva um pouquinho... Eu vou numa perspectiva um pouquinho diferente, tá, Nath? Eu acho que eu vou puxar um pouquinho para processos, tá? Mas pode ser para projetos também. Assim, a pergunta da Isadora foi como mostrar meu valor para a organização? Podem exemplificar ali algumas ações? Então, se você for da área de processos, eu diria que, assim, você puxar processos sem necessariamente puxar processos de uma forma
exemplar. Então, assim, você ter ali você dá o seu toque pessoal a alguma ação, né, no final do dia, e mostrar esse toque pessoal para as outras pessoas, de ser: fulano, você me passou uma atividade que era para eu fazer, sei lá, uma planilha. Eu adicionei na planilha uma coluna XYZ porque eu achei que dava essa visão para vocês. Então, porque, enfim, você, como a Nath falou ali, você precisa vender o seu peixe, né? Mas também você precisa fazer bem para poder vender um bom peixe, né? Você não necessariamente vai fazer mal ali as coisas. Da perspectiva de processos, esse seria um bom exemplo, tá, Isadora? Da perspectiva de projetos, eu diria que é muito do que a Nath falou com o elogio. Então, assim, falar, olha, o que é que a gente fez de bom nesse projeto, né? Entender isso e valorizar mesmo, tipo, putz, a gente teve um resultado de X% de melhoria aqui no projeto, então, esse projeto foi muito bom, né? E colocar isso no LinkedIn, eu estou muito em falta também, né, com o LinkedIn, eu confesso. Tô, enfim, dedicando muito meu tempo ali para o trabalho. E assim, você vender o seu trabalho no LinkedIn é algo que vai ficar registrado ali para todo mundo ver, como a Nath falou, né? Dei mais esse exemplo ali para a área de processos, tá, Nath? Mas também não quero roubar aqui muito tempo, porque a gente está encerrando quase. Ótimo, gente. Eu acho que é isso. Acho que a gente tem que falar sobre os nossos resultados, saber como falar, igual a Nath falou. Não adianta a gente querer mostrar nossas conquistas num tom de timidez. Não foi um resultado tão bom assim, né? Foi mais ou menos. Inclusive na hora de falar no LinkedIn, né? A gente vai ter que saber como falar e se promover, se vender, faz parte de ser um profissional, né? O nosso marketing pessoal vai estar andando sempre junto, então que isso aí é independente de gênero, né? Se você quer ser bem visto como profissional, você vai ter que fazer o seu nome, e como a Laís falou, vai usar as suas estratégias, de alguma forma você vai ter que chamar a atenção, se você quer, né, ascender. E é isso, gente. Quero agradecer. O pessoal falou tão bem aqui no chat. Falou, gente, perguntaram que está gravando. Até eu fiquei, gente, tem que gravar. Eu mesmo quero ver de novo. Eu tenho certeza que muita gente aqui, a gente viu nos comentários o pessoal agradecendo, falando que foi aqui um tapa na cara, né? Com amor. Então, você recebeu uns ótimos comentários. Gente, isso tem acrescentado muito, a gente já está vendo aqui, então eu quero agradecer muito. Muito obrigada, Natália, Ana Laura, Laís. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Foi muito enriquecedor. Muito obrigada a todos que participaram, a toda a equipe que está aqui por trás, para que isso aconteça, para que isso se torne real. Nós temos vários voluntários envolvidos. Nós temos aí a Diana, temos aí o Rafael, temos aí o Júlio, temos o Matheus, temos a Wanda. Está todo mundo aqui, gente, como voluntário, e sintam-se à vontade para ser voluntários. A gente viu aí o pessoal, né? A gente falou de voluntariado, eles já querendo participar. Participem, gente. Nós temos também nossos próximos eventos, estão super convidados a estar conosco. Respondam a nossa pesquisa de satisfação, porque a gente quer ouvir tudo que vocês têm para falar. Eu achei que podia colocar uma ideia, dá a sua ideia, gente. Depois você vai poder falar o que é uma conquista sua. Então, boa noite para todos vocês. Cheirão, meu povo. Boa noite. Obrigada. Boa noite, mais pessoal. uma vez. Cheiro lá, cheiro, Nath. Muito obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Valeu, PMIDF. Uhul. Valeu. Tchau, tchau, gente. Boa noite.